13 Atlas pode não ser quem pensávamos que ele era. O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, afirma que a nave alienígena não é um cometa, mas provavelmente um aparelho alienígena. A suspeita dele se baseia na trajetória muito rara desse objeto. Na opinião do cientista, ela é muito incomum, se comparada com outras e com o comportamento de outros corpos interestelares. 13 Atlas estará próximo da Terra já em novembro deste ano, e segundo as previsões de Loeb, a humanidade precisa estar preparada para qualquer cenário possível. Imagine se na rua da sua casa surgisse um seismossauro. O que você pensaria? Isso não pode ser real. Um efeito igualmente surpreendente foi causado nos cientistas por um asteroide interestelar, que neste exato momento está passando em trânsito pelo sistema solar. Visitantes assim são muito raros. Até agora, só 2 objetos interestelares não ligados gravitacionalmente à Terra foram registrados. São só viagens de trânsito, em que o sistema solar é só mais uma parada, como Shepetovka para quem pega o trem Kiev-Uzhgorod. O que é esse objeto antigo e surpreendente? Ele ou seus fragmentos podem ameaçar a segurança da humanidade? Quais asteroides interestelares já visitaram o sistema solar e foram registrados por astrônomos? E a principal pergunta: esse evento não representa uma ameaça de ataque de alienígenas para nós? O objeto A11P, um 3Z oficialmente chamado 31 Atlas 2025, é um grande pedregulho alongado. O terceiro asteroide interestelar confirmado vem sendo monitorado há meses pelo telescópio chileno Atlas. Os dados de 14 de junho de 2025 confirmaram que ele é mesmo um visitante do espaço profundo. Surge um dilema: a qual grupo atribuir o objeto, asteroides ou cometas? Quanto mais a rocha se aproxima do Sol, mais mostra sinais de atividade cometária. Por exemplo, ele desenvolveu uma pequena cauda e uma coma fraca de gás e poeira, então talvez estejamos lidando com um cometa interestelar. Não há dados precisos sobre o tamanho do objeto, mas a maioria dos cientistas estima seu diâmetro em cerca de 20 quilômetros. Algumas estruturas na Terra ainda parecem incrivelmente enormes para você. A estátua da unidade em Gujarat, a torre Burj Khalifa, as montanhas Kilimanjaro ou Djamalungma. Então imagine 2 Everestes e meio combinados em um único objeto, voando a uma velocidade de 245 mil quilômetros por hora. Ela supera significativamente os parâmetros necessários para escapar da influência gravitacional do Sol, já que a terceira velocidade cósmica para o nosso sistema é de 42 km por segundo. Esses dados são válidos perto da Terra, e o objeto mencionado está se movendo a uma velocidade de 60 km por segundo. Isso é uma confirmação adicional do seu status interestelar. Que outros asteroides já visitaram o sistema solar? Como objetos alienígenas foram oficialmente registrados Oumuamua em 2017 e 2 El Borisov em 2019. O último é visto como um cometa expulso por um sistema estelar antigo. Talvez esteja em uma camada de asteroides parecida com o cinturão de Kuiper. Por que 2 El Borisov é considerado um cometa? Porque ao se aproximar do Sol, o objeto também apresentou sinais claros de uma cauda alongada. E para quem? Oumuamua é completamente diferente. É um asteroide propriamente dito. Mas o formato de charuto, que não é característico para tais objetos, na época provocou uma onda de especulações sobre a origem artificial do visitante. No entanto, em termos de tamanho, ela nem chega perto. Não se compara ao protagonista do nosso vídeo. As dimensões de Oumuamua são de apenas cerca de 400 metros. Ainda não se sabe por que o asteroide tem esse formato, nem o que causou sua aceleração fora da gravidade do sistema solar. Talvez não devêssemos descartar a teoria da origem artificial, contra a qual a comunidade científica se posiciona tão ativamente. De onde são esses objetos? Presume-se que alguns deles possam vir de regiões distantes do sistema solar, como a nuvem de Oort, ou serem cometas de longo período. A esses últimos provavelmente pertence o cometa Hale-Bopp,
visível em 1996-1997, cujo período orbital é de 2.500 anos, assim como o Neowise, descoberto na primavera de 2020. As opiniões sobre esse objeto se dividiram devido ao seu período orbital de 6.800 anos. Nesse contexto, incluem-se também alguns asteroides do cinturão de Kuiper. Cientistas os consideram visitantes do sistema solar, principalmente por suas órbitas incomuns, muito excêntricas ou hiperbólicas. O asteroide 514.107, por esse comportamento incomum em objetos autênticos, é visto como capturado do espaço interestelar. Milhões de anos atrás, visitantes rochosos do espaço profundo podem ser comparados a descobertas paleontológicas ou arqueológicas. Ao estudá-los, podemos obter informações valiosas sobre locais onde nunca estaremos e que nem mesmo conseguiremos ver com óptica avançada. Por que registramos tão raramente viajantes interestelares? Cientistas estimam que asteroides e cometas raramente passam pelo sistema solar, o que não surpreende, já que o universo é imenso e a Terra é apenas um ponto em seus mapas. Acredita-se que todo ano alguns desses objetos nos visitam brevemente. Por que então não os vemos? Porque eles são ou muito apagados ou tão pequenos que os telescópios terrestres simplesmente não conseguem detectá-los. Mas é possível resolver. O Observatório Vera Rubina amplia os enigmas astronômicos e, nos próximos anos, a lista de objetos interestelares deve crescer muito. O que mais podemos dizer sobre nosso personagem principal, o asteroide 31 Atlas? Além da velocidade e tamanho, o diâmetro vai de 20 a 40 quilômetros. Vale mencionar a massa, que é 10 milhões de vezes maior do que a de Muamua, a órbita hiperbólica bem definida e a trajetória que praticamente coincide com o plano da eclíptica. Esses dois fatos chamaram a atenção dos cientistas, levando astrônomos a classificarem o objeto como interestelar, ou seja, fora do sistema solar. Gravitacionalmente, ele ficará mais próximo da órbita de Marte. A principal dúvida do público é se esse visitante oferece risco aos terráqueos. Se um objeto de 20 quilômetros colidisse com a Terra em alta velocidade, causaria consequências globais e catastróficas. A extinção de 80% a 100% da população da Terra, mega tsunamis e terremotos, uma atividade vulcânica sem precedentes, o colapso dos ecossistemas e um inverno de asteroides. Consequências tão destrutivas podem ocorrer com um objeto 20 vezes menor. Uma pedra tão enorme provavelmente teria enterrado para sempre a civilização humana. Mas os alarmistas podem ficar tranquilos. Podemos responder com certeza não. Esse asteroide não oferece risco, pois estará do lado oposto do Sol e sairá do nosso sistema, viajando pelo vácuo por milhões de anos. Ouça quais sons irão cercá-lo em sua jornada. Existe outro perigo sobre o qual falaremos. Onde está agora a 11PI3Z? Cientistas rastrearam sua trajetória e descobriram que, em meados de 2023, o asteroide cruzou a órbita de Netuno e agora está a 4,5 unidades astronômicas do Sol, entre as órbitas de Júpiter e o cinturão de asteroides. Ele segue em direção à constelação de Sagitário. É possível observar o objeto, sendo mais prático usar os rovers marcianos. É possível vê-lo da Terra? Quando ele ficará mais brilhante? Isso ocorrerá entre o final do verão e início do outono de 2025, quando o objeto poderá ser observado por telescópios amadores. Depois, o monitoramento dificulta, pois o 13 Atlas se aproxima do Sol.
O New York Post publicou recentemente que jornalistas afirmaram que um artefato alienígena do tamanho de Manhattan está se aproximando. Por isso, em novembro, dezembro, precisamos nos preparar para uma invasão vinda de fora. Artigos assim não surpreendem, pois, como outros objetos interestelares, também geraram especulações e suposições. A teoria da origem artificial do asteroide foi citada até por especialistas como o professor de Harvard Avi Loeb, líder do projeto Galileu. Esse provocador da ciência já expressou várias vezes suposições, e não apenas em relação a esse objeto interestelar, mas também aqueles que foram registrados anteriormente, afirmando que eles apresentam sinais de tecnologias alienígenas. Nada disso foi confirmado, mas sem dúvida estimula a imaginação e assusta algumas pessoas. Se nenhuma frota alienígena pairar sobre a Terra neste inverno, o objeto se afastará gradualmente. Em março de 2026, ele passará perto de Júpiter e estará novamente próximo de Netuno no início de 2028. Depois disso, seguirá de volta para o espaço interestelar. Estudar um corpo celeste tão grande, descoberto ao se aproximar do sistema solar e não ao partir, aumenta as chances de pesquisá-lo de forma detalhada. O que essas pesquisas significam para a ciência terrestre? Elas são muito importantes, pois permitirão aos astrônomos estudar material de outro sistema estelar e obter muitas informações sobre a composição e origem do objeto. Alguns astrofísicos sugerem que o asteroide é um visitante vindo de uma região da Via Láctea, onde estão localizadas cerca de 2/3 das estrelas da nossa galáxia. Mas por que ele não ficou em seu ambiente estelar e resolveu partir? Provavelmente o asteroide foi ejetado após interagir gravitacionalmente com um gigante gasoso, semelhante em tamanho e massa a Júpiter. No entanto, essa é apenas uma hipótese, e dados mais precisos virão após o estudo do objeto. Então, o que o asteroide 13 Atlas trouxe consigo, além de surpresa, admiração e preocupações, isso é uma verdadeira janela para outros mundos, cujas leis podem ser significativamente diferentes das nossas, o que permitirá comparar os processos de formação de planetas no universo. O asteroide citado mostrará características únicas do seu sistema de origem, como ocorreu com o cometa Borisov, que tinha muito monóxido de carbono. O que isso indica? Isso revelou aos astrônomos que o objeto foi formado em um ambiente muito frio, próximo a uma estrela que é o completo oposto do Sol. Objetos interestelares também podem funcionar como cápsulas do tempo, preservando informações sobre os estágios iniciais da evolução de antigos aglomerados estelares. Esses asteroides e cometas permitem estudar efeitos da aceleração não gravitacional, melhorar modelos de estruturas galácticas e a densidade do meio interestelar. O destaque é poder encontrar vestígios de vida. Isso é improvável, mas encontrar moléculas prebióticas reforça a hipótese da panspermia, que sugere que a vida e seus componentes circulam pelo universo. A questão é, como esse asteroide interestelar precisaria agir para surpreender cientistas e público? Por muitos anos, as lentes dos nossos telescópios observam atentamente a escuridão do cosmos em busca de maravilhas escondidas em suas profundezas misteriosas. Enquanto isso, no nosso sistema solar, há uma quantidade enorme de objetos ainda não estudados. Adivinhe qual planeta é incessantemente banhado por chuvas ácidas de enxofre, onde a temperatura é tão alta que até os metais derretem? Em qual corpo celeste a pressão atmosférica na superfície é quase igual à da Fossa das Marianas, certo? Essa é a nebulosa e pouco explorada Vênus, visitada por poucas sondas espaciais, mas reunimos algumas informações sobre o planeta. Assim estão as coisas. Porém, em meados do século XX, os astrônomos pouco sabiam sobre Vênus e ainda tinham ideias totalmente equivocadas sobre o planeta. Desde a antiguidade, acreditava-se que sob as densas nuvens da vizinha nebulosa existiam jardins paradisíacos. As poucas sondas espaciais que conseguiram visitar Vênus imediatamente dissiparam essas ilusões coloridas. Mas vamos por partes. Quais países ao longo de toda a história recente da humanidade competiram continuamente entre si? Muito provavelmente, até mesmo aqueles que nasceram relativamente há pouco tempo, sabem a resposta para essa pergunta.
são a União Soviética e os Estados Unidos da América. O país dos sovietes, no fim do século XX, destacou-se na corrida espacial, inclusive na organização de missões para Vênus. Porém, nesse ponto, houve problemas, principalmente por informações erradas sobre o segundo planeta do Sistema Solar, baseadas em ilusões e suposições, porque Vênus é considerada a irmã da Terra. De fato, ela se assemelha ao nosso planeta em vários aspectos, como massa e tamanho. Mas aí acaba a semelhança, como se viu depois, já que Vênus gira em sentido oposto. Além disso, ela é envolta por uma atmosfera mortal, composta principalmente de ácido sulfúrico, e a temperatura em sua superfície é capaz de derreter qualquer objeto que caia ali. Isso faz de Vênus o corpo celeste mais quente do Sistema Solar. Quais sondas já estudaram essa armadilha rochosa e mortal? Como mencionado, os pioneiros foram as sondas soviéticas, especialmente das séries Venera e Vega. Tudo começou em 1961 com a sonda Venera 1. Infelizmente, as tarefas dessa estação interplanetária não foram totalmente cumpridas, mas o aparelho foi o primeiro a passar perto da superfície de Vênus. Esse cilindro metálico tinha o que havia de mais moderno em tecnologia para os anos 60 do século passado. Quais gadgets equipavam a Venera 1? Em primeiro lugar, havia um magnetômetro, um contador Geiger, um detector de radiação cósmica e também armadilhas de íons. Na manhã de 12 de fevereiro de 1961, a sonda foi lançada do cosmódromo de Baikonur. Vocês podem perguntar se esses instrumentos foram úteis, já que a missão não atingiu o objetivo. Parcialmente, sim. Por exemplo, Venera 1, ao deixar a Terra, transmitiu de imediato dados sobre o vento solar e raios cósmicos próximos ao nosso planeta. Além disso, a nave fez isso durante todo o trajeto, mesmo a quase 2 milhões de quilômetros de sua origem. Infelizmente, foi nesse momento que o contato com a Venera 1 se perdeu para sempre. Sabe-se que nos dias 19 e 20 de maio do mesmo ano, a estação interplanetária passou a uma distância de 100 mil quilômetros de Vênus, após o que partiu para uma jornada infinita ao redor do Sol. O fracasso dessa missão foi causado por decisões pouco pensadas da equipe que criou o aparelho. As decisões sobre as seções de comunicação eram tomadas a bordo da estação, e não no centro de controle na Terra. A automação de bordo seguia um cronograma, dificultando o controle do aparelho. Apesar de não ter sido muito bem sucedida, a missão trouxe conclusões e frutos para trabalhos futuros. Talvez, depois do fracasso da sonda Venera 1, tudo tenha seguido um caminho já traçado. Mas não, ainda houve dezenas de versões preliminares que, por vários motivos, não chegaram ao planeta coberto de nuvens. A estação interplanetária Venera 2 não atingiu o alvo, mas coletou algumas informações científicas. A sonda Venera 3 realizou pela primeira vez um pouso forçado na superfície do planeta, tornando-se o primeiro aparelho a alcançar outro corpo celeste. Essa estação interplanetária não enviou dados da superfície de Vênus porque seu sistema de controle falhou antes. Após várias tentativas frustradas ou parcialmente bem-sucedidas, as primeiras sondas que estudaram o misterioso planeta por mais tempo foram a Venera 13 e a Venera 14. Você aguarda centenas de imagens desses aparelhos. Não quero te decepcionar, mas a tecnologia da época era limitada. Por isso, a Venera 13 enviou só 22 imagens, quase todas coloridas. Ambas as sondas estudaram a atmosfera, o solo e os indicadores de temperatura do planeta. Os aparelhos operaram entre 57 e 127 minutos cada. Nessas condições infernais, isso já é muito, considerando que era para durar 2 ou 3 vezes menos. Vale lembrar que outros aparelhos, como Vega, Magalhães, Galileu, Akatsuki e Venus Express, apenas sobrevoaram, estudaram a atmosfera ou viraram satélites artificiais de Vênus. Por isso, até agora, ninguém superou o feito dessas duas sondas, lançadas quase ao mesmo tempo. A distância entre Vênus 14 e Vênus 13 é de 950 quilômetros. Ambas as sondas pousaram na chamada região de Feba, com quase 3.000 quilômetros de diâmetro. Pesquisas das sondas Vênus 13 e 14 são consideradas únicas.
Entre eles estão sons e imagens panorâmicas de um planeta distante e quase inexplorado. Isso só foi possível pelos equipamentos de nova geração usados nas sondas. A bordo foram instalados 14 dispositivos científicos como espectrômetro, acelerômetro para medir aceleração aparente, nefelômetro para análise química, câmeras perifotométricas, detector de reações químicas, cromatógrafo gasoso, fotômetro ultravioleta, hidrômetro e outros equipamentos valiosos, projetados por especialistas soviéticos, franceses e austríacos. Durante a descida na atmosfera de Vênus, o radioseismógrafo registrou primeiramente numerosas descargas de relâmpagos poderosíssimos para as sondas Venera 14 e Venera 13. Após o pouso, fotos panorâmicas mostraram o solo de grãos finos da nossa vizinha mais próxima. Ambos os aparelhos mediram a temperatura da superfície de Vênus, surpreendendo os cientistas com mais de 460 graus Celsius, se não fosse pela carcaça de titânio em que as sondas estavam envolvidas. O funcionamento dos aparelhos sob uma pressão de 90 a 96 bar teria sido interrompido instantaneamente, como já havia acontecido antes. O que apareceu diante das câmeras das sondas, das primeiras, aconteceu que Vênus é um mundo absolutamente sem vida, sombrio e perigoso. A superfície do planeta é coberta por solo marrom, rochas, uma rede de fraturas chamadas aracnoides, crateras antigas e montanhas. O clima aqui é severo, e essa notícia recebida das sondas desapontou bastante os adeptos da teoria de que Vênus se parecia com a Terra no período tropical do Carbonífero. Depois descobriram que, sem a densa camada de nuvens, a superfície do planeta não seria tão quente e sufocante. A temperatura provavelmente não ultrapassaria 80 graus. De qualquer forma, é óbvio que esse mundo grotesco é absolutamente sem água e morto. Quanto às tempestades, os primeiros fenômenos semelhantes foram registrados pela sonda Venera 2, mas na época os cientistas decidiram que eram apenas interferências de rádio. E por fim, o mais curioso, como soa Vênus? Que vozes surgem no som de seus ventos? O planeta está coberto por um furacão global, com ventos de velocidades variadas conforme a região. A sonda gravou os sons de Vênus durante sua descida. Até agora, essa é a única voz desse mundo incrível a milhões de quilômetros da Terra que chegou até nós. Na espessa camada de nuvens atravessada pela nave interplanetária, o vento atinge 300 metros por segundo ou mais. Por isso, agora você ouve o ruído, gemidos e uivo dos fluxos atmosféricos venusianos. Sons estranhos e fortes indicam trovões que seguem relâmpagos brilhantes nos céus deste planeta. Mas ainda não conseguimos descobrir o que significa esse som ritmado e arranhado que gradualmente se transforma em um zumbido. Talvez seja a voz do aparelho usando a frenagem de emergência na atmosfera, mas não é certo. Está claro, o planeta não recebeu a sonda estrangeira de forma hospitaleira, resmungando e protestando contra a invasão. Será que isso é tudo o que ouviremos sobre nossa vizinha mais próxima, especialmente agora, com o foco na colonização de Marte? Apesar de tudo, o interesse por Vênus persiste. Diversos países, incluindo Estados Unidos, Índia e Rússia, desenvolvem sondas orbitais para estudar esse planeta incrível. Mas isso só deve ocorrer no fim da década de 2020. É animador que, enquanto esperamos esse evento, a humanidade não tem mais ilusões sobre uma era mesozoica em Vênus. Por isso, a dura realidade não nos decepcionará. Inscreva-se no nosso canal e, ao mesmo tempo, vamos refletir. Será que algum dia seria possível terraformar esse planeta hostil e totalmente estranho para os terráqueos?
Diversas culturas antigas já registravam cometas observados por povos anteriores à nossa era. Não surpreende que muitos mitos e lendas envolvessem cometas vistos como mensageiros. O avanço científico nos revelou a origem e natureza desses objetos cósmicos. É um aglomerado de gelo e metais que desenvolve uma cauda quando se aproxima do Sol. Neste vídeo, você vai descobrir qual cometa a humanidade estuda desde a época dos faraós egípcios. Por que o cometa Churyumov-Gerasimenko tem uma forma tão estranha e que descobertas podemos fazer sobre o nosso sistema planetário com base no estudo dos cometas. Um dos cometas mais conhecidos é o cometa Halley, que nos documentos oficiais recebe o nome de 1P/Halley. As primeiras menções a ele datam de 2040 a.C. Esse objeto pode ser visto no céu a cada 75 anos. O cometa foi visto várias vezes em diferentes épocas, mas acreditava-se que eram corpos celestes distintos. Foi assim até que no século XVII o cientista Edmund Galley propôs a teoria de que se tratava do mesmo objeto. Ele observou o cometa em 1680 e sugeriu que poderia ser visto novamente em 75 anos. Quando ficou claro que essa suposição era verdadeira, o cometa recebeu o nome de Galley. O que os cientistas conseguiram descobrir sobre esse objeto desde então? Obtivemos muitas informações novas sobre como é a estrutura da superfície do cometa. Com a ajuda da Estação Interplanetária Europeia Giotto e da sonda soviética Vega, em 1986, eles se aproximaram do cometa de Galley a uma distância muito pequena. Nenhuma outra sonda havia feito isso. Antes, para a Estação Interplanetária Vega, foram fabricadas as sondas idênticas Vega 1 e Vega 2. Sua construção consistia em módulos de descida de sobrevoo. Essas sondas deveriam chegar a Vênus e lançar módulos de pouso para estudar detalhadamente suas propriedades. Além disso, Vega 1 e Vega 2 deveriam se aproximar bastante do cometa 1P/HH. O problema era que não era possível saber exatamente onde o cometa estaria em um determinado momento. Havia o risco de que as sondas não chegassem ao ponto certo. Os cientistas soviéticos tiveram sorte e, em março de 1986, a nave Vega 1 estava perto do cometa Halley. Separados por 8.879 quilômetros, os dados da nave soviética mostraram que a aproximação da Estação Europeia Giotto ao cometa foi mais precisa. Ele partiu para cumprir sua missão alguns anos depois, em julho de 1985. Desde o início, estava planejado que sua tarefa seria apenas passar perto do núcleo do cometa Halley. Menos de um ano depois, em março de 1986, a nave passou perto dele, a uma distância de 596 quilômetros, mas não saiu ilesa. A câmera do Giotto foi danificada, deixando a nave inoperante após a ativação das sondas Vega e Giotto. Cientistas descobriram dados importantes, incluindo o formato da cauda do cometa, que pode chegar a 100 milhões de quilômetros. Essa parte pode diferir em suas características externas, dependendo das condições em que o cometa se formou. Algumas caudas são azuladas, outras irregulares e levemente curvas. Durante todo o tempo de existência do cometa 1P/Halley, suas caudas apresentaram características completamente diferentes. Outro detalhe interessante é que o núcleo do cometa Halley é pequeno, mas sua coma é muito maior. A densidade do 1P/Halley é de 600 kg por metro cúbico menor que a da água. Com as imagens da sonda Giotto, cientistas concluíram que o núcleo possui relevo irregular, com montanhas e colinas. Sabe-se com certeza que há ao menos uma cratera lá. O estudo das estruturas do cometa continuou. Verificamos que nos gases liberados do núcleo predomina vapor d'água, além de monóxido de carbono, cerca de 3% de dióxido de carbono e pequenas quantidades de metano. Além disso, a cada passagem do cometa Halley, seu núcleo perde peso e hoje tem só 10 a 20% da massa original. A superfície do cometa pode aquecer de mais 30 a 130 graus Celsius,
Conclui-se que grande parte do núcleo tem uma camada de poeira que bloqueia sua atividade, pois a superfície apenas absorve a luz. Com base em todos os dados que obtivemos sobre 1P/Halley, pode-se afirmar com certeza que sua composição é majoritariamente de materiais não voláteis, principalmente substâncias como amônia, carbono, metano e água. Esse corpo celeste se move a cerca de 70 km/s. Segundo cálculos, o cometa pode permanecer em sua órbita atual de 16 a 200 mil anos. O cometa Halley deve atingir seu ponto mais distante no final de 2023. Perto da Terra, não haveremos até o ano de 2061. Após atingir o ponto mais distante, Halley começará a se aproximar do Sol. Claro que, além do cometa Halley, existem outros igualmente interessantes, como o cometa Churyumov-Gerasimenko. Ela foi descoberta pelo cientista soviético Klin Churyumov em outubro de 1969. Ele utilizou imagens feitas pela cientista soviética Svetlana Gerasimenko. O cometa foi nomeado em homenagem a eles. Neste ano, a sonda Rosetta pousou na superfície do objeto. Esse aparelho foi lançado ainda em 2004, com o objetivo de obter mais dados sobre as propriedades do cometa, para que no futuro fosse possível formar um quadro mais claro da formação do nosso sistema planetário. 10 anos depois, Rosetta alcançou o objeto espacial escolhido. Nenhum outro aparelho de pesquisa havia feito isso antes. Alguns meses depois, o módulo de descida chamado Philae pousou no cometa. Assim, descobrimos a temperatura da camada superior, o tamanho do núcleo e a estrutura do cometa. A superfície do cometa varia de 186 a 146. Outro fato surpreendente foi que o núcleo não tem forma redonda ou oval, mas se parece mais com duas formações unidas, uma maior e outra menor. Juntas, somam cerca de 4 quilômetros de extensão. Por que essa forma tão incomum surgiu? Tudo está relacionado à forma como o cometa se formou. Muito provavelmente, em algum momento, houve uma colisão entre dois corpos celestes que depois se uniram em um só. Graças aos dados enviados para a Terra pela sonda Rosetta, os cientistas encontraram moléculas de 16 compostos orgânicos na superfície, sendo que 4 desses compostos nunca haviam sido detectados em outros corpos celestes. E as descobertas surpreendentes não pararam por aí. Mais tarde, foram encontrados elementos de oxigênio molecular e gelo na cometa. Esse fato abalou uma das teorias populares, qual exatamente? Durante a construção da sonda Rosetta, sua montagem foi realizada em uma sala absolutamente limpa, porque depois os pesquisadores supunham que poderiam encontrar nele partículas que indicassem a formação de vida orgânica, moléculas de água mais pesadas que as da Terra. Assim, a teoria aceita na época de que esses objetos trariam água à Terra foi invalidada. O objeto gira totalmente em seu eixo em 12 horas e 24 minutos. Sabe-se atualmente que o cometa Churyumov-Gerasimenko tem cerca de 10 bilhões de toneladas. O cometa esteve mais próximo do nosso planeta em agosto de 2015 e em março de 2021. Nos próximos 200 anos, ela não retornará à Terra. A ciência espacial está se desenvolvendo rapidamente e avançou muito no estudo dos cometas. Isso é especialmente importante, pois assim poderemos aprender mais sobre como era o nosso sistema planetário no início de sua formação e como a vida surgiu na Terra. A teoria de que a água surgiu na Terra por cometas ainda pode ser confirmada por pesquisas futuras e outros tipos de cometas, além do Churyumov-Gerasimenko, podem estar envolvidos. Talvez no futuro nós entendamos o quanto esses objetos são valiosos para nós. A guerra nuclear se tornou um pesadelo realista para a humanidade desde o momento em que o mundo percebeu o nível de perigo das armas de destruição em massa. Desde então, as pessoas começaram a fazer perguntas cada vez mais complexas, como: seria possível explodir a Lua? Ou o que aconteceria se detonássemos todo o nosso arsenal nuclear de uma só vez? Vamos identificar os ativos nucleares da Terra.
Hoje, há 15 mil ogivas nucleares no mundo, principalmente dos Estados Unidos e da Rússia. Com essa quantidade de bombas, se quisermos, podemos criar uma ilha do tamanho de Manhattan e construir nela todos os arranha-céus famosos do mundo. Mas deixando de lado as comparações coloridas, vamos encarar a terrível realidade. Suponha que toda essa riqueza mortal esteja reunida em um único hangar global. Imagine que os presidentes das potências mundiais enlouqueceram e decidiram explodir isso. Quão devastadoras seriam as consequências? Para começar, vamos fazer uma pequena referência a um fato conhecido. Em 1883, o vulcão indonésio Krakatoa entrou em erupção, tirando a vida de 36 mil habitantes da ilha e praticamente destruindo o arquipélago. A explosão teve força equivalente a 200 megatons de TNT. Para comparação, a ogiva do Minuteman III tem 300 quilotons. Como resultado, em um raio de 250 quilômetros devido à rápida elevação de poeira a até 80 mil metros de altura, o dia literalmente se transformou em noite. A onda de choque deu a volta ao mundo várias vezes e os sons da erupção foram ouvidos a uma distância de 5 mil quilômetros. Para que precisamos dessa informação? Atualmente existem 4.500 cidades na Terra com cerca de 100 mil habitantes cada. Claro, há localidades menores e maiores, mas considerando uma média, seriam precisas só 3 bombas para destruir cada uma. Ou seja, lançando as ogivas de uma só vez, seria possível fazer com que todas as cidades explodissem instantaneamente, não restando pedra sobre pedra, e metade da população mundial desapareceria de uma só vez. Tudo isso após uma só ação. Ainda teremos em reserva mais 1.500 ogivas, mas isso é só o aquecimento. A questão é como seria a detonação de 15 mil cargas explodindo todas ao mesmo tempo. As ogivas teriam o efeito de 15 erupções do Krakatoa. A cena será tão assustadora e grotesca que as testemunhas do evento, nos primeiros momentos, provavelmente não acreditarão no que estão vendo. Em instantes, uma bola de fogo ofuscante de 50 quilômetros de diâmetro surgirá do subsolo. A onda de choque destruirá instantaneamente edifícios, árvores e tudo em uma área de cerca de 3 mil hectares. Tudo em um raio de 250 quilômetros do epicentro da explosão será queimado. A onda de choque vai dar a volta ao mundo por semanas, e o som não ficará limitado a 5 mil quilômetros como na erupção do Krakatoa. Ele será claramente audível em todos os cantos da Terra. Tudo isso acontecerá imediatamente, mas o que vai acontecer depois? Para eventos desse tipo, mesmo em uma escala muito menor, o pior vem depois, quando os vivos passam a invejar os mortos e se arrependem de não terem tido uma morte rápida, sofrendo uma morte lenta e dolorosa. O que vai acontecer? O cogumelo nuclear vai subir a 50 quilômetros, atingindo a estratosfera, e a explosão será sentida até pelos cosmonautas na Estação Espacial Internacional. Na superfície da Terra ficará uma cicatriz na forma de uma cratera com cerca de 10 quilômetros de diâmetro. O local será tomado por incêndios, a radiação se espalhará pelo planeta e se acumulará, causando graves consequências. O número de casos de câncer aumentará drasticamente, e aqueles que não morrerem dessas calamidades enfrentarão um longo inverno nuclear. E isso significa fome em massa, doenças terríveis e a extinção da maior parte da humanidade. É óbvio que as armas nucleares são uma das invenções mais aterrorizantes e destrutivas, mas será que elas são capazes de destruir um planeta inteiro? A resposta não é categórica e soa como sim e não ao mesmo tempo. Físicos e vulcanologistas levantaram essa questão e chegaram a conclusões ambíguas. Em primeiro lugar, uma enorme esfera de pedra com 12.742 quilômetros de diâmetro, que é a nossa Terra,
não pode ser destruída nem mesmo pelo arsenal nuclear atualmente existente. Isso não ocorreria nem se extraíssemos todo o urânio da Terra e fizéssemos 10 trilhões de bombas como as de Hiroshima. Em segundo lugar, se não somos capazes de partir a Terra, então, como afirmam os físicos, teoricamente seria possível deslocá-la de sua órbita, por exemplo, parando a rotação do planeta. Os cientistas calcularam que, para isso, seria necessário explodir de uma só vez 600 quintilhões, um número com 18 zeros, de bombas, cada uma com potência de pelo menos uma megatonelada em equivalente de TNT. Nesse caso, a Terra provavelmente pararia e voaria em direção ao Sol, já que nossa estrela é o objeto mais próximo com gravidade significativa. Isso, naturalmente, significaria a destruição certa do planeta. Já os vulcanólogos não compartilham da confiança dos físicos e afirmam que, mesmo as erupções do supervulcão Yellowstone, que entrou em erupção 142 vezes em 17 milhões de anos, não conseguiram tirar a Terra de sua órbita e lançá-la em direção à coroa solar incandescente. Então, é extremamente duvidoso que a humanidade conseguiria fazer isso. Ainda mais porque é praticamente impossível criar uma quantidade de bombas capaz de influenciar destrutivamente a rotação do nosso planeta. Mas qualquer convicção perde força diante do seguinte fato, sem exceção. Os cientistas, independentemente da especialização, afirmam unanimemente que é necessário reduzir drasticamente o aumento de armamentos, já que estamos sentados em um barril de pólvora que a qualquer momento pode explodir e matar seus criadores, assim como bilhões de seus semelhantes. Só de pensar, reflita sobre isso. Mesmo um conflito nuclear entre pequenos estados teria consequências planetárias, resultando em mudanças climáticas duradouras, surgimento de mutações e doenças incuráveis, além de fome generalizada. Uma guerra em grande escala entre superpotências certamente faria com que a humanidade fosse lançada de volta à Idade da Pedra. Ano após ano, telescópios descobrem no universo novos mundos incomuns, surpreendentes e perigosos. Como disse um personagem famoso, não é preciso ir longe. Quem tem o diabo atrás das costas? Qual planeta vizinho da Terra causou a maior decepção entre os astrônomos? Em qual corpo celeste? As condições são extremas até para extremófilas. Onde as sondas registraram um movimento estranho na superfície morta do planeta? Em qual objeto do sistema solar? Devido à alta pressão, qualquer gás se transforma em um fluido supercrítico. Tudo isso está presente em Vênus. Por que os astrônomos uma vez se sentiram enganados? Até meados do século XX, a densa camada de nuvens impedia observações ópticas de Vênus, tornando desconhecidas as condições em sua superfície. A ignorância cria mitos. Assim, tanto pessoas comuns quanto cientistas renomados acreditaram por muito tempo que Vênus era parecida com a Terra, com rios limpos, florestas e clima apenas mais quente que o nosso. Devido à proximidade com o Sol, os astrônomos tinham certeza de que atrás das nuvens se escondia um mundo tropical, semelhante à Terra durante a Era Mesozoica. O que foi que realmente descobriram assim que a primeira nave interplanetária, feita de titânio e liga de aço, alcançou a superfície de Vênus? Ela foi instantaneamente esmagada, como uma lata de conserva. As ilusões sumiram de imediato. Percebeu-se que as condições do planeta estavam longe do paraíso. Se um dia lá cresceram grandes samambaias e dinossauros vagaram, tudo foi há muito destruído pelo calor e chuvas sulfurosas. Quais aparelhos visitaram Vênus e o que conseguiram ver? Após várias missões fracassadas, com sondas interplanetárias se perdendo ou perdendo contato por diversos motivos, as sondas Vênus enviaram as primeiras imagens da superfície do planeta. Essas imagens causaram um verdadeiro choque na comunidade científica, pois, como já mencionamos, as expectativas eram completamente diferentes. Sob a densa camada de nuvens de Vênus, há um deserto rochoso sem vida,
com temperaturas de mais 460 a 480 graus Celsius e pressão atmosférica 92 vezes maior que a da Terra. Além disso, nuvens sombrias de ácido sulfúrico concentrado pairavam sobre esse ramo do inferno. Não surpreende que nenhuma sonda terrestre tenha durado mais de 2 horas em Vênus. Poderia parecer tolice, depois disso, perguntar se já houve vida em Vênus. Apesar de tudo, cientistas discutiram essa questão por muito tempo, até os astrônomos chegarem a uma conclusão definitiva. No início, Terra e Vênus eram muito parecidas e, até hoje, muitos parâmetros como gravidade, composição e tamanho são quase idênticos. O principal para a ciência é saber se há água em Vênus. No momento, ela está presente apenas na atmosfera e em quantidades absolutamente insignificantes. Tão insignificantes que, se condensada e espalhada no planeta, a água formaria uma camada de apenas 3 centímetros de espessura. Se a água da Terra fosse distribuída igualmente, cobriria tudo com uma camada de 3 quilômetros de profundidade. No passado, Vênus provavelmente tinha água. Bilhões de anos atrás, no início do planeta, havia muito mais água ali. Isso é confirmado também pelas sondas interplanetárias que já passaram por Vênus ou estão em sua órbita. Quase toda a água desapareceu. Astrofísicos sugerem que a radiação ultravioleta destruiu a água. As moléculas se separaram e foram levadas pelo vento solar. Assim, se houver vida primitiva em Vênus hoje, só seria possível nas camadas superiores da atmosfera, longe da superfície hostil. É improvável que há muito tempo tenha havido rios, mares e oceanos do planeta. O cientista francês Eric Chaussefir criou um modelo computacional que indica que nunca existiram corpos d'água em Vênus. No entanto, não se deve descartar a possibilidade de que a água tenha sido trazida para a superfície do planeta por cometas que ocasionalmente chegavam até lá. Ou seja, não podemos negar completamente o fato da existência de formas primitivas de vida venusiana que possivelmente se desenvolveram na água. No momento, parece que, como no romance de Wells, onde os habitantes da Lua trocaram ferro por ouro, em Vênus trocaram água por ácido sulfúrico. Como é a superfície? O mapa mais detalhado do planeta até agora foi feito pela sonda Magalhães, que registrou cerca de 98% da superfície de Vênus. A sonda foi colocada em órbita em 1990 e, à medida que se aproximava, mapeava gradualmente as regiões do planeta. Isso possibilitou criar um modelo 3D da superfície de Vênus. Como é o relevo sob suas densas nuvens? Antes do Magalhães, as sondas Venera 15 e Venera 16 tentaram mapear o planeta, mas tiveram resultados bem inferiores. Aqui está uma imagem de vários leitos de fluxos de lava que Magalhães registrou. As estruturas são visíveis e a foto detalhada. Em Vênus, existem 2 continentes convencionais, Terra de Star e Terra de Afrodite. É justamente neles que estão localizadas as montanhas mais altas do planeta. A superfície também é marcada por cânions, mas há pouquíssimas crateras de impacto em Vênus, e uma delas foi fotografada por Magalhães. Mas a estrutura de relevo mais estranha são os aracnoides, que são encontrados exclusivamente na superfície de Vênus. Esses grandes redemoinhos de pedra, provavelmente de origem vulcânica, ficam principalmente no hemisfério norte. Por lembrarem aranhas, ganharam esse nome. O diâmetro médio de um aracnoide é de cerca de 200 quilômetros. Encontraram 256 dessas estruturas no planeta, mas o princípio de formação ainda não foi totalmente estudado. Quão altas são as montanhas de Vênus? O vulcão Maat se eleva a 5 quilômetros acima da área ao redor e quase 9 quilômetros acima do nível médio da superfície. As montanhas Maxwell são ainda mais altas, atingindo 11 quilômetros, sendo o sistema montanhoso mais significativo de Vênus. Ambas as imagens também foram fornecidas pela sonda Magalhães durante o mapeamento detalhado. Curiosamente, apesar do calor extremo em Vênus, no topo das montanhas, Maxwell faz um pouco menos calor, mais 380 graus Celsius.
A pressão atmosférica lá também é 2 vezes menor do que na superfície, mas ainda assim é 44 vezes maior do que na Terra. As montanhas Maxwell são o melhor local para a descida dos veículos planetários terrestres. O problema é que ainda não conseguimos criar um aparelho que suporte muito tempo nesse ambiente inóspito. Vênus possui fenômenos atmosféricos? Obviamente, já que a atmosfera é muito densa e mortal, ela está presente no planeta. Mas todos os fenômenos atmosféricos aqui têm o prefixo hiper. Seus ventos chegam a 500 km/h, fazendo o planeta parecer envolto por um único furacão global. Se são relâmpagos, eles atravessam as nuvens sulfurosas. Se são temperaturas, são como em um alto forno. Simulações de computador mostram que, sem efeito estufa, a superfície de Vênus não passaria de 80 graus. Há futuras missões planejadas para Vênus? Isso é prioridade? Atualmente, vários países, incluindo a Índia, além da Agência Espacial Europeia e da NASA, desenvolvem sondas orbitais com lançamento previsto para os próximos anos em direção à nossa vizinha nebulosa. Os predecessores dessas sondas automáticas não só fotografaram Vênus, mas algumas também gravaram sons do planeta. A primeira foi a Venera 13, que enviou imagens coloridas para a Terra. A sonda funcionou por 127 minutos, superando os 32 minutos previstos antes de parar. Isso só foi possível porque a estrutura foi resfriada antes do pouso e todos os instrumentos estavam em um compartimento de titânio hermético. O principal feito da Venera 13 foi pela primeira vez gravar os sons do planeta. Aliás, até agora nenhum outro equipamento conseguiu repetir esse feito. Na gravação, ouvem-se o uivo do vento e sons semelhantes a trovões. Mas no verão de 2020 aconteceu outro evento exclusivo. A sonda solar Parker, ao passar por Vênus, foi o terceiro voo próximo ao planeta. Registrou o canto da ionosfera dele. Claro, não são sons da superfície, mas as vibrações da ionosfera também foram gravadas pela primeira vez. Nenhum outro aparelho antes havia compartilhado esse tipo de informação com a Terra. É assim que soa o lado noturno de Vênus, impressionante. Aliás, a sonda Parker seguirá fazendo sobrevoos regulares por Vênus por muitos anos, trazendo novos dados. Junto com ele, as proximidades do planeta também serão periodicamente visitadas por outra sonda solar, a Solar Orbiter, e pela espaçonave orbital de Mercúrio, a Bepicolombo. Essas sondas interplanetárias têm chance de encontrar algum indício de vida em Vênus? Atualmente, prevalecem neste planeta condições insuportáveis. Nas camadas superiores da atmosfera e no interior de Vênus, ainda há pequena chance de encontrar bioassinaturas, talvez como colônias bacterianas nas nuvens. Por exemplo, em 2020, o telescópio James Clerk Maxwell detectou um marcador de vida na atmosfera venusiana. Esse gás é a fosfina, cujo aparecimento não pode ser explicado por processos de abiogênese, a origem da vida a partir de matéria não viva, levando os cientistas a concluírem que a fosfina surgiu como resultado da atividade de certos tipos de micro-organismos. Ainda é um mistério como sobreviveram nesse inferno. Talvez haja processos geoquímicos ou fotoquímicos desconhecidos pelos astrobiólogos. Glicina também foi encontrada na atmosfera, mas em altitude maior que a da fosfina. Segundo alguns dados, quando nossa estrela e os planetas eram jovens, o Sol tinha cerca de 70% da intensidade atual. Vênus possivelmente era o corpo celeste mais favorável ao surgimento da vida no sistema. Com o tempo, as condições mudaram bastante e agora o cenário não é animador. Acha que isso impede os cientistas de propor hipóteses fantásticas sobre a superfície habitável do planeta? Está enganado. Em janeiro de 2012, ao analisar as imagens recebidas das sondas Venera 13 e Venera 14, foi descoberto que alguns objetos nas fotos ora desapareciam, ora reapareciam.
Que conclusão foi tirada disso? Leonid Ksenfomality, pesquisador do Instituto de Pesquisas Espaciais, sugeriu que o barulho das sondas assustou os habitantes de Vênus, fazendo-os se esconder. Se observarmos atentamente a panorâmica de Vênus em março de 1982, realmente é possível ver claramente que alguns objetos desapareciam, deixando rastros e depois reapareciam. Tudo isso durante o período de 2 horas de gravação. Aqui estão evidências documentais desse fenômeno estranho e ainda inexplicável. Por que essas formas de vida não foram incineradas pelo calor escaldante de Vênus? O que dá energia a essas criaturas estranhas? Talvez bioassinaturas de nitrogênio. Muitas perguntas, poucas respostas. Se um dia descobrirmos algo sobre isso, não será tão cedo, mas nada impede refletirmos sobre o tema. Por isso, entrem nos comentários e apresentem suas próprias hipóteses em contraposição às científicas. Bem, terráqueos, o vídeo não acabou. Ainda teremos episódios muito interessantes e espetaculares. Mas para que eu possa continuar agradando vocês com todos os personagens dos vastos espaços do universo, eu preciso do seu feedback. Você pode dizer de forma simples: deixe um like eletrônico neste vídeo, já que só temos esse tipo aqui. E continue a frase: eu sei. Assim você vai mostrar que estamos seguindo na direção certa. Não mude de canal.